Olá! Se você tem um cãozinho que simplesmente não para de se coçar, a causa pode estar mais perto do que se imagina, mais precisamente no prato de comida dele. Hoje, vamos fazer uma análise aprofundada sobre a hipersensibilidade alimentar canina e entender o que a ciência nos diz sobre essa condição tão comum. Tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que todo tutor já se fez e que é super comum nos consultórios veterinários. A gente olha para o nosso cão naquele desconforto constante, se coçando sem parar e quer entender o porquê. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olhem só esse número. É realmente impressionante. Os problemas de pele, com a coceira na liderança, podem ser o motivo de até 75% das consultas veterinárias de rotina. Pensa bem, a cada 4 cães na sala de espera, 3 podem estar ali por causa de um problema dermatológico. É muita coisa. Então, para a gente organizar nosso raciocínio como se fosse uma apresentação mesmo, vamos seguir 6 etapas bem claras. A gente vai começar entendendo o que é essa alergia, depois como o corpo reage, quais os sinais, como se faz o diagnóstico, o tratamento e, finalmente, como é o dia a dia de um cão com essa condição. Vamos lá! Bom, primeiro passo do nosso roteiro, vamos definir do que estamos falando. O que é exatamente essa tal de hipersensibilidade alimentar? De forma bem simples, é o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico. Dando uma exagerada, ele começa a ver certos ingredientes da comida que seriam inofensivos como grandes vilões e decide atacar. É uma reação desproporcional. E essa reação exagerada é uma das campeãs de audiência nos consultórios. O grande desafio aqui, e isso é fundamental, é que os sintomas se confundem muito com outras alergias de pele. Por isso, descobrir a causa raiz vira quase um trabalho de detetive. Certo, mas como é que uma simples refeição vira essa confusão toda no organismo? Agora, a gente vai mergulhar um pouco na ciência por trás dessa coceira toda. Para essa reação acontecer, a gente tem 4 personagens principais. Primeiro, os alérgenos, que na maioria das vezes são proteínas de alimentos comuns. Depois, entram em cena os anticorpos do tipo IgE, que são tipos especialistas em alergia do corpo. Eles se conectam aos mastócitos, que funcionam como pequenos depósitos de substâncias inflamatórias. E por fim, a histamina, que é a substância que é liberada e causa todo aquele estrago, a coceira, a vermelhidão. O processo todo é como um efeito dominó. O cão come o alimento. Aí, os anticorpos IgE, que já foram apresentados a esse alérgeno antes, se ligam nos mastócitos. Essa ligação é o gatilho. Os mastócitos se rompem e liberam um monte de histamina. E é essa histamina que se espalha e provoca todos os sintomas que a gente vê do lado de fora. E um ponto interessante, embora qualquer cão possa desenvolver a condição, a gente observa uma frequência maior em algumas raças específicas. Isso sugere que existe sim um componente genético, uma predisposição envolvida. Ok, já entendemos o que acontece por dentro. Mas e por fora? Quais são as pistas que o corpo do animal nos dá? Geralmente os sinais se concentram em 2 sistemas principais. De um lado, temos os sinais na pele, que são os mais famosos. Aquela coceira que não depende da estação do ano, inflamação de ouvido, vermelhidão. Do outro lado, os sinais gastrointestinais, vômito, diarreia e um detalhe importante, não é um ou outro. É super comum o cão apresentar um combo de sintomas, dos 2 tipos ao mesmo tempo. E agora, a gente chega na parte que talvez seja mais desafiadora, o diagnóstico. Justamente porque os sintomas são muito parecidos com os de outras doenças, descobrir se a culpa é mesmo da comida exige uma investigação criteriosa. E essa citação resume tudo. É o ponto central. Apenas olhando para um cão que se coça, é impossível afirmar se a causa é pulga, ácaro ou a ração. Por isso, não dá para ter achismos. É preciso um método, um protocolo rigoroso para chegar na resposta certa. E o método considerado padrão ouro pela comunidade científica é a dieta de eliminação. Funciona basicamente assim. Durante umas 8 semanas, no mínimo, o cão só pode comer uma dieta especial, com uma proteína que ele nunca viu na vida. Se os sintomas melhorarem ou sumirem, a gente vai para o passo seguinte, o teste de provocação, que é reintroduzir a dieta antiga. Os sintomas voltaram? Pronto, diagnóstico fechado. É um processo longo que exige um comprometimento gigantesco do tutor. Ah, e uma dúvida bem comum. E aqueles testes de alergia, de sangue ou na pele? Pois é, a ciência já mostrou que para hipersensibilidade alimentar em cães, esses testes têm uma confiabilidade bem baixa. Eles podem levar a diagnósticos errados. Então, por enquanto, a dieta de eliminação continua sendo a única ferramenta realmente confiável. Depois de todo esse trabalho investigativo para chegar ao diagnóstico,
A boa notícia é que o tratamento, ou melhor, o manejo, é conceitualmente simples, mas ele exige dedicação para o resto da vida do animal. Muitas das dietas comerciais usam essa tecnologia fantástica das proteínas hidrolisadas. Basicamente, a proteína é quebrada em pedaços tão pequenos que o sistema imunológico nem sequer consegue reconhecê-la como uma ameaça. É como se ela passasse por debaixo do radar. No geral, existem duas grandes abordagens. As dietas comerciais hipoalergênicas, que são super práticas e nutricionalmente completas. E as dietas caseiras, que dão um controle total dos ingredientes. Mas atenção, precisam ser formuladas por um profissional para não faltar nenhum nutriente essencial. A escolha vai depender muito do caso e do estilo de vida do tutor. E chegamos ao nosso último tópico. Afinal, qual é o futuro de um cão diagnosticado com hipersensibilidade alimentar? E essa é a mensagem mais importante de toda essa nossa conversa. Apesar de ser uma condição crônica sem cura, o prognóstico é ótimo. Se os alérgenos forem de fato evitados, o animal pode ter uma vida absolutamente normal e com muita qualidade. O segredo do sucesso, portanto, está na disciplina, adesão estrita à dieta. Uma vez que a gente descobre qual ingrediente causa o problema, ele precisa ser eliminado para sempre da vida do cão. Não tem só um pedacinho ou só hoje. Qualquer deslize pode colocar tudo a perder. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que no futuro, com o avanço da ciência em áreas como imunoterapia ou genética, a gente vai ter alternativas que não dependam de dietas tão restritivas? É uma possibilidade, e é para isso que a pesquisa continua trabalhando, sempre buscando mais bem-estar e qualidade de vida para os nossos companheiros.